Boa tarde. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Adoro esse momento. Mônica, João, Lu. Galera, hoje é um dia muito especial para mim. Vocês devem saber, as pessoas que me acompanham. É um dia realmente muito, muito, muito especial, onde a gente meio que consolida muita coisa que a gente está falando. A gente está falando durante essas 3 semanas aí sobre posicionamento de marca, posicionamento de trabalho, e acaba acontecendo o meu posicionamento pessoal. Então eu sou muito agradecido à BQ, a essa oportunidade que a Kiki me deu lá atrás. Eu estou muito feliz porque a Kiki me trouxe para a BQ, mudou minha vida, me reposicionei, me recoloquei no mercado, e eu sempre gostei de gente, não sabia que a relação comercial, vendas, né? Eu vim para assumir o setor de vendas, ia mudar tanto a minha vida assim. E vendas, eu mudei o que teria aqui, ó. Calma aí. E vendas não é somente lá vender, vendas é relacionamento, né? Então, o que eu tenho feito aqui na BQ é cada dia aprender mais a me relacionar com as pessoas, me relacionar mais ainda com o próximo. E com isso, obviamente, trazer resultados para a empresa. Esse tem sido o meu lema aqui. E durante essa pandemia, a gente resolveu criar essas lives inteiramente de uma forma genuína, para entregar conteúdo ao pequeno e médio empreendedor, para que eles possam sair desse momento com conteúdo também. Então a gente começou a convidar pessoas interessantes, com temas interessantes, e isso foi dando uma repercussão muito positiva, muito, 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 muito positiva, que me encorajou. Então isso que eu vou contar, me encorajou, e eu resolvi, depois de tanto feedback positivo, Milber, cara, que bacana, o caminho é esse, depois de tanta coisa bacana, eu resolvi mandar um direct para um cara que eu sou muito, mas muito fã, que é o Pedrinho. Eu vou convidá-lo porque ele é a estrela, e eu já fiz a breve apresentação do porquê disso tudo, mas agora eu vou convidá-lo. Nervoso? Tô nervoso. E aí, Pedrinho? Que aí, meu, tudo bom, meu irmão? Tudo Beijão bem? pra você. Boa tarde. Felizão, meu Pedrinho, irmão. eu tô demais, eu tô nervoso, assim, eu Fica tô não. falando. Não, vou tentar levar isso da forma mais natural possível, que é a forma que eu levo a vida. Mas eu de verdade, assim, do lado de cá tem um cara que é fã seu Ô, meu e irmão. que espalha isso. Eu falo de você muitas vezes para meus amigos, para minha família, e eu estou muito agradecido desse momento, da forma humilde como você recebeu. Eu Que vou te explicar isso? mais ou menos como a gente conduz aqui o nosso bate-papo, tá bom? Ó, Eu. primeiro eu Ah, queria te agradecer, dizer que eu me emocionei muito com não só com o seu carinho. Gabriel, jogador, um beijo. Com o seu carinho, mas com tanta gente que te ama, que eu acho que isso é a coisa mais legal da vida, quando a gente tem um sonho, um projeto, né? Ser endossado por tanta gente, cara, muita gente bacana, muitos amigos teus replicando, muito legal, copiando, falando, pô, entra lá que o cara tá fazendo. Muito maneiro, cara. Então, assim, vou te falar de verdade, sem nenhuma demagogia. Primeiro que, assim, a honra é minha de estar aqui com você. E segundo que, cara, virou um sonho para mim também, cara, porque foi muito maneiro. Eu sonhei teu sonho junto, a gente foi que foi, tamo junto. Uma galera maneira vendo aqui, ó. Rafinha Ru, meu amigo, um beijo. Minha irmã, Gabi, amiga da Kiki. Ó, muita gente legal. Então, vamos embora, vai ser maravilhoso, irmão. Sou todo seu, fique à vontade. Pergunte o que você quiser. E vamos embora Pedrinho, para espalhar notícia boa aí. é isso aí. A gente começa com uma apresentação minha a seu respeito. Eu vou te apresentar e depois você se apresenta, tá? Tá bom. Eu entrei na BQ, a Kiki, uma das poucas primeiras coisas que a Kiki fez foi me dar o seu livro. E Empreendendo Felicidade. E lá eu me apaixonei. Eu gostei muito do que eu li. E lá você cita muito a palavra. Opa, Pode falar, pode falar. você cita muito a palavra empatia, né, no seu livro.
E eu aprendi essa palavra com muita propriedade durante o curso que eu fiz e durante o trabalho voluntário que eu fiz no CVV. E de lá para cá eu vinha observando como essa palavra estava sendo usada, às vezes mal usada, porque não existe uma empatia 100%, ao meu ver, é um processo de construção e um processo de construção para sempre. Eu vou desligar o microfone porque eu estou tendo uma microfone. Melhorou? Eu estou te escutando bem, irmão. Estão me ouvindo bem? Tá ok. A galera está escutando bem, não? Todo mundo escutando bem. Tanta gente querida com carinho aqui, que legal, cara. Então, esse processo de empatia, eu sempre acreditei que é um caminho, é um processo mesmo, e a gente nunca vai alcançar. E no livro, sério, eu me senti representado. Você é isso. Você representa essa espiritualidade, esse sentimento que eu tenho. Você é uma pessoa super do bem. Eu pude te conhecer, eu pude te dar um abraço no momento que podia dar abraço lá no Hack in Rio. Eu tenho seus 2 livros físicos, eu tenho seus 2 livros digitais no iPad, porque eu tenho que emprestar, eu preciso emprestar o meu livro físico. Eu fui em suas palestras, eu fui em sua palestra com a minha esposa 2 semanas seguidas. Eu sou muito fã, você é um cara que inspira. Então, se eu posso te dizer, te apresentar de alguma forma, você é uma pessoa que inspira, e me inspira muito a ser quem eu sou e a ser essa pessoa que eu estou me tornando. Agora eu quero que você faça a sua apresentação. Pô, cara, eu sou um cara muito feliz de construir amizades e relações como essa. De verdade, assim, é o que mais... Oi, meu amor. Pera aí, só um minutinho. Fala, meu amor da minha vida. Fala com o papai. Dá um oi aqui pro pessoal. Ó, já que você... Só dá um oi pro pessoal que a gente tá ao vivo. Ó, tem um monte de gente vendo. Dá um oi, fala. Oi, galera. Tudo bem? A gente fez assim, maiúscula e da letra bastão e não foi. Não foi? Você faz um favor pro pai. Então, pergunta se a mãe pode fazer isso pra você agora, rapidinho. A gente já tentou Ela tentou fazer? 5 vezes. Então faz aquilo de novo. Vai lá no configurações, lembra? Aquela setinha de cima no configurações. Aí você fala, testar a rede, lembra? Aí vai fazer aquele do êxito, Vai lá no configurações. Qualquer coisa você vai. Vai lá na configurações. Aí você vai andar até o finalzinho da rede, tá escrito rede. Você já sabe ler, você testa, meu amor. Tá, minha vida? Oi, amor. É para apertar na rede e depois é para apertar no testar a rede? Isso, rede, aí você vai descer e ver lá. Se você não conseguir, você fala com o pai. Então, cara, eu sou um cara muito feliz de poder fazer um trabalho que de verdade, assim, que me leva a encontros como esse. Eu tenho, desde muito moleque, cara, eu tenho feito um processo que eu acho que a gente acaba não fazendo na vida da gente, que é um processo de gratidão, assim, né? A gente esquece muito de ser grato porque a gente não faz esse exercício, né? O mundo é tão corrido. Então, toda vez que eu recebo um carinho como esse, eu vejo o quanto realizado eu sou de fazer um trabalho que eu faço e que tem uma coisa legal, cara. Você falou, né? Eu escrevi 2 livros, eu faço as palestras, né? Agora estou lançando o 3º livro. E eu cada vez mais, quando eu vejo que compartilhar os meus pensamentos brutos, porque eu não sou um pensador, não tenho intelecto para isso, nem inteligência para isso, não sou um intelectual, me distancio muito disso, né? Eu sou um ordinário no sentido real da palavra, né? Alguém que repete os pensamentos durante os dias, o ordinário é que está na ordem do dia. Então, saber que com minhas simples reflexões, né? Mas o simples, o óbvio precisa ser dito, eu consigo chegar, principalmente em jovens transformadores, incríveis, engajados como você, é o que faz eu de fato me realizar. Assim. Então, não tenha a menor dúvida, sem nenhum exagero, que essa live não é mais uma live só, né? Assim, essa live é uma forma de eu me realizar. Assim. Então, eu sou esse cara que eu amo muito o que eu faço, amo demais o que eu faço, amo esses encontros da vida. Para mim, poder trocar informação com quem gosta do meu trabalho, lê os meus livros, assiste as palestras, é uma forma de gratidão, assim, né? Sou eu que tenho que te agradecer, não é você que tem que me agradecer. Então é isso, cara. Eu gosto do Túlio aqui, grande Túlio, né? Falou que ele exagerou, falou que eu sou um monge da percepção humana, mas eu acho que o que eu mais gosto de fazer é tentar jogar um pouco de luz, assim, né? Olhar para o que a gente não está vendo no comportamento humano, né? Tantas coisas óbvias que a gente deixa passar direto nas organizações, enfim, né? João Vitor, eu também te amo. Um beijo, irmão. Eu vou começar, então, com uma observação que eu fiz lá no início do ano. Eu vi um vídeo seu
a respeito do que falava sobre valor presente, que é o seu terceiro livro, né? E é importante, esse livro começou antes da pandemia. Esse livro, a sua ideia sobre ele começou antes da pandemia. E Exatamente. como tocou lá o seu primeiro vídeo de 2020. Começou antes da pandemia. Foi o primeiro vídeo mesmo no aeroporto, né? Essa? Exatamente, no aeroporto. E eu tirei dele uma observação, assim. A gente já tinha que ter essa percepção, esse olhar para o valor presente antes da pandemia, né? Então, eu quero que você... Eu gostaria, né, que você fizesse um percurso muito sobre o seu livro atual, mas o valor presente antes da pandemia, que eu acho muito importante, porque não muda muita coisa, ainda a gente vai tirar das nossas vidas. A pandemia hoje, no atual momento mesmo, e o que você vê que a pandemia somou ao que você escrevia, né, para o futuro. Ótimo. Eu queria que esses 3 momentos, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Você lembrou de um negócio super bacana, cara, que é o seguinte, porque agora que você está lembrando, esse primeiro vídeo, eu acho que eu falei que era o primeiro vídeo do ano. Eu acho que eu falei. Acho que é o primeiro vídeo do ano e tal. E eu lembro que uma coisa que foi interessante que eu falava sobre a pressa, né? Que é um dos temas, é uma das reflexões que eu tenho, acho que grifado mais agora nesse período de pandemia. Bom, eu, para quem me acompanha, sabe que eu faço, já faço há algum tempo, né? Você quer alguma coisa? Quer alguma coisa? Ele já desceu. Eu falei para ele como é que fazia. Eu já falava muito sobre... Eu vivo nos aeroportos, né? Eu fazia muito essas brincadeiras sobre a pressa das pessoas de entrarem no avião, né? E depois a pressa delas de saírem do avião. E como isso não se justificava, porque se você estava doido para entrar no avião, porque você queria ficar muito tempo no avião, mas quando o avião para, você quer sair logo, né? E essa para mim tá no livro, né? Óbvio que tá no livro, todo mundo me pedia para escrever sobre isso, claro que eu escrevi sobre o avião, mas essa reflexão talvez ela fosse a mais nítida, a mais transparente, a mais fidedigna do que eu queria passar, né? Que é essa ideia de que a nossa pressa ela é completamente infundada. Né? A gente não tem justificativa, como, por exemplo, além do avião, a gente, por exemplo, na hora que vai atravessar uma rua, a gente tem uma faixa de pedestre, tem uma calçada e tem uma outra calçada. Por que as pessoas dão um passinho além dessa calçada e invadem um pouquinho da pista para esperar o sinal fechar, né? E, geralmente elas não conseguem ver o sinal fechando. Então, elas são ultrapassadas pela outra. Mas o simples fato dela dar um passo a mais e não esperar na calçada mostra que ela está na frente. Por que quando o sinal está piscando para abrir, alguém vai e buzina, né? Quer dizer, essas pessoas elas não estão com alguma coisa para resolver, porque a gente vive atolado nessa pressa. E a minha reflexão que ela, eu acho que tem um start nessa história do avião, porque os movimentos, o apressado, ele é atrasado, e o apressado ele entra numa espiral de pressa, ele não consegue sair, né? Então o cara que entra correndo no avião, ele quando senta no lugar dele, bota a mala dele, quando ele bota a mala, ele já está brigando por um espaço, porque ele acha que o mundo está contra ele. E quando o avião para, ele levanta, ele fica em pé, enquanto o avião nem abriu a porta ainda, fingindo que não existe alguém com ele, né? Ele quebra as leis da física, porque ele quer ocupar, 3, 4 pessoas querem ocupar o mesmo lugar no espaço. E elas começam a pegar suas malas, né? Quer dizer, são comportamentos completamente desumanizados, né? Porque se você tiver um mínimo de pensamento humano, você não vai entrar nessa onda. Então, eu acho que antes dessa pandemia, a gente tinha todo mundo uma briga, um pensamento coletivo, né? De que todo mundo queria que o mundo parasse. Então, o culpado dessa pressa era o mundo. Era o mundo e todas as novas dinâmicas, todas as novas formas e formatos de trabalho, de comportamento social que a gente tinha construído. Então, muita gente pediu para o mundo parar porque queria descer. Para o mundo que eu quero descer, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que as palavras têm muita força, né? E eu acho que quando a gente deseja muito alguma coisa, os anjos no céu dizem amém, né? E foi o que aconteceu, o mundo parou, né? O mundo parou e ficou todo mundo com um cagaço danado de descer. Todo mundo morrendo de medo de descer. Muito pelo contrário, né? As pessoas estão querendo que o mundo volte a ser acelerado porque elas não estão conseguindo assumir compromissos humanos nessa pausa restauradora. Né? Então, quando o mundo parou, as pessoas caíram, aí já entrando, né, na ideia durante a pandemia, as pessoas entraram em choque, as pessoas entraram em completas convulsões emocionais pelo simples fato de perceberem que o culpado da pressa não era o mundo.
né? O culpado éramos nós mesmos, né? O culpado da pressa não era a tecnologia, né? A tecnologia é maravilhosa, ela permite isso. Ela permite a gente realizar um sonho, a gente entregar afeto um para o outro, a gente ficar, né, mais íntimo, porque depois do papo a gente vai ficar mais íntimo, né? Já estamos ficando. Então, o problema não é da tecnologia, o problema é de quem usa a tecnologia. E aí, como usa, né? É como tudo na vida, né? Se você exagera, você perde o controle. Então, quando a gente percebeu que a culpa não era do mundo, que a culpa era nossa, a gente se desesperou. E aí, o que que a gente fez? Né? A gente está começando a querer que o mundo volte no ritmo que ele estava, para a gente poder de novo jogar a culpa no colo do mundo, para a gente ter de novo as nossas bengalas. E eu explico o que que é essa culpa, né? Quando a gente vê, por exemplo, pais e mães desesperados pelo simples fato de terem que ficar com seus filhos confinados dentro de casa, é um belo sinal de que o mundo não está no caminho legal. Né? Quando a gente, por exemplo, você acabou de falar, né? Você foi muito grato a BQ, você assumiu desafios pelos quais você talvez, no fundo, achasse que você não estava preparado, mas você tinha que correr atrás. É assim na escola, é assim na faculdade. A gente está sempre, tem aquela matéria muito difícil que a gente tem que estudar muito quando a gente vai para isso no colégio. Quando a gente vai para a faculdade, tem aquela matéria que todo mundo fala que é difícil, a gente perde final de semana para estudar. Quando a gente entra como estagiário no primeiro trabalho, a gente começa a achar que a gente não vai dar conta, mas a gente dedica 8, 9 horas por dia, de forma completamente natural, para chegar nesse lugar, né? A gente corre atrás da informação, do conhecimento para chegar nesse lugar. Só que a gente não está preparado para isso. Ninguém nasceu, não existe um DNA que te prepara, por exemplo, para aprender línguas, né? Não existe, como diz o Karnal, né? Sangue só tem A, B e O. Ah, eu tenho facilidade para línguas. Não é por conta do seu sangue, não é por conta da genética, né? É porque você estudou, é porque você, ou porque você tem um QI elevado, mas não é o sangue, né? Isso não está na genética. E aí, eu acho que a gente viu, a gente tem visto, né, que esse processo todo de construção e de inversão de determinadas lógicas, quando a gente para perceber que a gente não está preparado para assumir funções no trabalho, para mudar de país e de estado por conta da empresa, muita gente faz isso, né? Para mudar de cargo, de função, a gente não está preparado naturalmente para isso, instintivamente para isso. Mas a gente corre atrás e consegue chegar, né, num lugar satisfatório. Só que com certeza, no nosso íntimo, a gente está preparado para viver em bando. Né? Somos humanos, somos animais, né? A gente está preparado para viver em bando. Aliás, a gente só está preparado para viver em bando. A gente está preparado para fazer para procriar, para os nossos filhos nascerem, para a gente dar carinho, para a gente dar afeto, para a gente dar colo, para a gente amamentar. Tudo isso é instintivo, é intuitivo. Só que quando a gente tem que ficar 15 dias, 30, 40 com os nossos filhos em casa, e a gente se desespera por isso, mas não se desespera pelo trabalho, é porque o mundo não está num caminho legal. Né? A gente está vendo agora, e aí talvez faça sentido tudo que eu já falava, como você falou, que eu já falava antes da desumanização, como isso aparece agora. Mais do que isso, né? Como que a gente, no exercício, mesmo achando que a gente está tendo um exercício de humanização, que todo mundo está falando isso, que o mundo vai melhorar, que sairemos mais humanos, estamos preocupados com o próximo, como até durante esse exercício de humanização, a gente se desumaniza sem perceber. Porque quando eu e você, a gente sabe que a gente vai sair da quarentena, está chegando próximo, alguns estados abriram, né? Alguns shoppings abriram hoje, né? Em Santa Catarina, é um estado que está abrindo muita coisa. Então, assim, a gente está vendo uma luz no fim do túnel e a gente está com a falsa ideia de que o mundo vai se resolver depois que a gente sair da quarentena. É uma visão muito egoísta. Sabe por quê, cara? Porque enquanto eu e você e a maioria das pessoas que estão vendo a gente vai sair, né? A T. Miranda está aqui falando, a gente vai sair, né? Um monte de outras pessoas, não de quarentenas sugeridas como a nossa, porque a nossa não é imposta em nenhum estado do país, ela é imposta, ela é sugerida, ela é aconselhada. Algumas pessoas que estão nas suas quarentenas, essas sim, impostas, né, e compulsórias, não vão sair. Quem está na sua casa trancado por conta da violência doméstica, quem está na sua casa trancado por conta da falta de acessibilidade, quem não tem casa para ficar trancado porque mora no lixão, né? Quantas crianças estão aprisionadas dentro de casa e sempre estiveram nessa tela, porque os pais não querem interagir, entregam um tablet, entregam um telefone, entregam um videogame. Quantas pessoas, quantos idosos, que são o mote da nossa campanha, da nossa pseudo-preocupação, não vão sair dos seus abandonos de filhos, sobrinhos, netos, que não vão mais visitar porque não tem sanidade, porque ele não tem dinheiro, preferem entregar ele para um cuidador, colocar no asilo. Então, achar que o mundo vai mudar porque o nosso mundo, né, talvez tenha
sofrido uma pausa restauradora, é uma visão muito míope, né? E aí eu bato muito numa tecla, que aí eu já acho que é o futuro, né? Então falei do passado, que era essa coisa da pressa, que a gente achava que era culpa do mundo, agora a gente viu que a culpa não é do mundo, a culpa é nossa, a gente não consegue ficar nem com os nossos filhos dentro de casa, né? E para o futuro, o que eu acho que vai acontecer é que, sim, eu acho que eu sou um otimista, né? Como diz o Karnal, eu sou um otimista irremediável. Eu acho que a gente vai construir um mundo muito melhor, principalmente porque a gente tem dois fenômenos sensacionais aí que eu acho que ficam de legado. O primeiro é da evolução de um conceito que eu estou me permitindo dizer em algumas lives. Eu estou me dando licença poética para evoluir um conceito da Brené Brown e do Simon Sinek também, que é da vulnerabilidade. Nós todos falamos muito de vulnerabilidade, é um tema que está democratizado, capilarizado. Todo mundo tem falado sobre a vulnerabilidade, né? O quanto a vulnerabilidade pode ser um ato de coragem e não só um ato de fraqueza. Resumindo, né? Se a gente tem alguma deficiência que precisa ser corrigida no exercício da paternidade, como cidadão, ou como líder, ou como chefe, ou como empresário, quando a gente compartilha essa fraqueza, desculpa, essa vulnerabilidade, é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. Basicamente, o estudo da Brené Brown, né, para quem não viu, tem no Netflix uma série dela, ela tem livros, um que é o Coragem para Liderar, que é o atual, que faz muito sentido, é muito bacana de se ler. Ela fala sobre isso, né? Eu prefiro falar que vulnerabilidade para mim não necessariamente está associada a coragem, mas sim está associada à empatia. Só que é o teu tema aí, né, quando você falou. Só que quando a gente fala da vulnerabilidade, a gente ainda consegue perceber que ainda é difícil implementar isso em toda a sociedade, ou pelo menos era, né? Então, eu dei um exemplo ontem, falando sobre, por exemplo, se eu tiver que operar o meu joelho, né? Eu sou um atleta, né? Eu tenho uma vida de atleta. Se eu tiver que operar o meu joelho e eu chegar no médico e o médico falar assim, poxa, Pedrinho, olha aqui, a gente tem que fazer uma cirurgia aqui, vamos corrigir o seu menisco. Mas você, cara, é o Pedrinho, né? Eu sei que você, eu tô com um pouco de medo de te operar, cara. Se o cara fala isso, eu não sei se eu opero com ele. Né? Então eu não sei se ele pode ser vulnerável, né? Ou então a gente, na condução de uma crise como essa, falar, eu tô muito, né? Então a gente já entendeu que a vulnerabilidade, todo mundo entendeu que a vulnerabilidade é extremamente importante, mas que até então, em algumas áreas, ela era difícil, ela ainda era um tabu, né? Sim, sim. Até agora. Por quê? Porque a gente está vivendo um conceito que eu tenho chamado de vulnerabilidade coletiva. A vulnerabilidade coletiva, que é a grande novidade, é muito simples. Estamos no momento em que todos nós, todo mundo que está assistindo essa live, você e eu, estamos fodidos. É o primeiro momento em que o mundo todo está fodido e que não tem o que fazer. Você não tem diferenciação de classe, não tem diferenciação de nada. Não tem como, irmão. Não adianta. Pior, né? Porque a pandemia ela veio nos países mais desenvolvidos. Para pensar numa coisa louca. O país mais atingido é da onde nasceu tudo. Itália. Da onde nasceu toda a nossa formação social. O segundo país mais danificado, né? O segundo, terceiro ali é a França. Onde todas as revoluções industriais, tudo que a gente está vivendo hoje de mundo, nasceram. A economia mais... a cidade mais rica do mundo, o maior hub do mundo, Nova York. Os piores números, né? A Alemanha, na Europa, mais industrializado, com mais indústria farmacêutica, tem o dobro de mortes que a gente tem, né, no Brasil. Ou seja, é uma doença que vem, né, de cima para baixo, é um top-down. Pô, ela vem, cara, ela vem dando porrada, quebrando um monte de paradigmas, né? Quebrando um monte. Então, a gente vivendo essa vulnerabilidade coletiva, a gente tem pela primeira vez uma possibilidade de nos liberarmos das nossas armaduras, dos nossos cargos, crachás, patentes, entender que todo mundo fudido, a gente pode apertar o botão de reset junto. Então eu acho que essa ideia de vulnerabilidade e que está associada à empatia, ela já veio para o mundo. Né? A gente está fazendo essa live aqui sem se preparar tanto. Né? Não tem maquiagem, não tem um jogo de luz. Quer dizer, estamos vulneráveis. O meu filho entrou aqui para falar comigo. Né? Vai lá e então, faz. assim, então é isso. Então, acho que esse momento é um momento muito importante para a gente trabalhar a vulnerabilidade coletiva. E o segundo ponto, que é extremamente importante, falando do futuro, é que pela primeira vez na história, talvez a gente consiga encontrar o sonhado equilíbrio entre o analógico e o digital. Por quê? Até então, o nosso comportamento digital, que fez com que muitos amigos nossos começassem a fazer detox digital, né? Quantos amigos meus deixaram de ter Instagram, deixaram de ter Facebook? Eu propus outro dia, né, um domingo analógico, sem telefone. Então, todo mundo se sentindo nessa necessidade.
Quando, na verdade, essa necessidade só vinha porque a gente não conseguia encontrar o equilíbrio. Porque o digital veio para substituir o analógico. Toda vez que a gente focava em estratégias digitais, a gente não se preocupava com o analógico. Agora, a gente está vivendo uma entrega digital, porque só sobra isso para a gente não pode se encontrar, né? Então, a gente entrega o digital numa forma analógica. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é analógico. Quando a gente não tem uma maquiagem, quando a gente não tem um jogo de luz, quando a gente não tem assistente, quando a gente está na nossa casa, né? E que se eu virar a câmera tem um monte de colchas ali, ó, jogadas para não aparecerem com uma mala, ali tem uma porta falsa que tá uma bagunça, né? O ar não tá funcionando e tá ficando calor. Isso é analógico, isso não é digital. Então, eu não tenho a menor dúvida de que agora, quando a gente sentar num restaurante, né? Daqui a 2, 3 semanas, e eu tenho falado um negócio, pouca gente tem. Alguns estão falando que eu tenho, né? Depois eu falei, pô, eu nunca tinha pensado desse lado. Com medo da economia, vamos voltar consumindo muito. Muito, sabe por quê? Porque pela primeira vez a gente se deu conta de que a vida é frágil. E quando a gente percebe que a vida é frágil, a gente comemora cada minuto dela. Então os restaurantes vão estar lotados, as pessoas vão estar tomando muito chopp, as pessoas vão comprar muito. Né? Eu acredito muito nisso. Então esse equilíbrio entre o digital e o analógico, para fechar o raciocínio do futuro, eu acho que ele está sendo encontrado. Não acredito mais que a gente vai sentar numa mesa para jantar e a gente vai ficar olhando para o celular. Mas o celular vai estar ali para no fim a gente tirar uma foto junto e falar, pô, esse momento analógico foi incrível e eu quero compartilhar ele no digital. Perfeito. Ontem, cara, impressionante, assim, mais uma vez, assim, eu escuto muitas pessoas. Ontem eu vi uma live do Karnal. Vou para Joinville sim, Mariana. Vocês já abriram tudo aí, tô doido para fazer uma palestra aí. Ontem eu vi uma live do Karnal, do Leandro Karnal, e ele falou, o título era muito interessante, eu concordei em partes, eu acho que a gente tem o direito de concordar e discordar de tudo, né? Por mais que seja um cara brilhante, mas como eu concordo agora 100% com o que você está falando. O Leandro Karnal levantou o tema do novo normal. Esse novo normal muito me preocupa como as pessoas vão lidar. Parece que assim, a gente acrescentou uma pitada de ingredientes na pandemia ao que a gente vivia e o que a gente vivia morreu. Não morreu. Né? E assim, essa percepção, eu fico triste, sinceramente, se a gente não aprender nenhuma lição de tudo isso que a gente está passando. Mas também a rotina vai voltar, nós vamos ser engolidos pelo dia a dia depois de um tempo, isso tudo vai voltar ao normal. O que a gente tirou de proveito a isso tudo que a gente está vivendo? Se a gente não tirar nada de proveito, vai voltar igual e a pandemia vai passar, vai virar uma retrospectiva no final do ano. Do contrário, a gente tem que tirar proveito. O meu convite aqui para você é o que tirar de proveito de um texto que você já vinha elaborando antes, né? Um texto que você já vinha elaborando antes, que você está tendo um momento de reflexão. Eu acho exatamente por isso, por você ser um observador da vida, um observador das pessoas, você consegue ter percepções que a gente só consegue entender depois de ler, sabe? Poderia ter feito, mas não fez. Só depois de ler que a gente consegue ter essa percepção. Então, o que você vinha percebendo, essas pitadas todas, você entendendo e eu entendendo, esse novo normal não é uma mudança drástica, não é uma mudança absurda, é uma adaptação. Perfeito, Pedro, como você coloca a adaptação. Qual é o proveito desse momento? O que a gente tem que fazer? Assim, pediram aí frases de motivação para o atual momento. Não é bem por aí. O que a gente tem que tirar de real nesse valor presente da pandemia? Ótima pergunta. Ótima reflexão que você trouxe junto, né? Algumas coisas. Eu acho que a primeira tem o Murilo aqui, né? Murilo Lengruber, querido, ele perguntou: Pedrinho, como não deixar essa pandemia nos afetar negativamente? Então, acho que é uma pergunta que se junta com a sua reflexão, com a sua pergunta, cara. Algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: eu falei um pouco aqui, né, sobre como a gente, sem perceber, e talvez isso tenha sido reflexão, e algumas pessoas falando, que legal, né, ver dessa forma, estou pensando agora, como a gente se desumaniza muitas vezes achando que a gente está sendo humano pra caceta, né? Quando a gente, por exemplo, se junta para juntar água mineral com uma tragédia como a de Brumadinho, né? Quando a gente, por exemplo, junta a cesta básica para ajudar as pessoas que agora estão passando necessidade, né? E a gente pensa que a gente está sendo humano pra cacete. Mas aí se eu disser para você que se você fizer tudo isso, mas não der um bom dia pro seu porteiro, pro gari da rua, ou não der um beijo na sua cozinheira, que está na sua casa, do mesmo jeito, né, que você dá quando um amigo vem te visitar,
me desculpa, você não está sendo humano. Né? Aí a gente para pensar o quanto a gente pensa em sermos extraordinários, porque essa é uma doutrina que acompanha a gente desde quando a gente é pequeno, né? A gente não pode... Se eu falo que você é ordinário, você vai achar que eu estou te xingando. Né? Eu percebi que eu era ordinário muito cedo. Né? Porque ser ordinário é estar na ordem do dia. Né? É repetir as coisas óbvias sempre. Né? Só que a gente é tão doutrinado a ser extraordinário, né? Porque a gente é comparado com os extraordinários o tempo inteiro. Né? A gente vai para a escola e a gente é comparado com os melhores alunos, que são extraordinários. Quando a gente vai para a faculdade, a gente é comparado com aqueles melhores alunos, que são extraordinários, são intelectualmente prevalecidos, tem mais inteligência que você, e as pessoas são mais inteligentes do que as outras. Né? Só que quando você se acostuma só com o extraordinário, você deixa de ter uma ferramenta incrível, que é o óbvio. Por quê? Se o extraordinário está acima do ordinário, é muito mais fácil não pensar em coisas extraordinárias, mas pensar em coisas ordinárias, que todo mundo tem acesso. Né? Por que o genial, por que o extraordinário, por que o intelectualmente favorecido, na grande maioria das vezes ele é um cara que tem habilidade social? Porque ele não tem paciência para quem não tem inteligência dele, está tudo certo. Realmente, ele pesca mais rápido. Mas talvez ele perca uma grande parte, né, que é uma parte deliciosa, a parte mais deliciosa da vida, para a gente pelo menos, né, que é esse convívio pessoal. Que é esse se debruçar sobre o ser humano. E sem necessidade de intelecto. Eu não preciso ser inteligente para fazer a junção, para concatenar que certas coisas são o que são porque são. Né? Certos parâmetros que a gente perde. Sair das nossas bolhas é fundamental. E a gente não precisa falar de bolha só agora. Pequeno Príncipe, né? Eu li agora, né, esse clássico incrível, né, do Pequeno Príncipe. Tem uma cena que é maravilhosa, quando o príncipe sai do mundinho dele, que ele tem uma rosa, e ele vai viajar, né, pelo mundo, e ele encontra um lugar cheio de rosa, e ele fala, meu Deus, eu achei que minha rosa era única. Eu achei que ela era a mais bela que existia no mundo. É a leitura de todas as fases da vida, né? Todas as... E você tem que ler. E você tem que ler várias fases que muda, né? Pelo então, menos assim, umas 20 vezes. Tem que ler. Então, eu estava lendo esse livro esses dias, porque eu estou com os meus filhos em casa, então eu trago muita coisa. Como que a gente se desumaniza sem perceber? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente não pode deixar passar é que se agora a gente está confinado com um problema que é pela primeira vez universal, de verdade, mundial, o mundo inteiro está vivendo esse problema, a gente pode se voltar mais para o ser humano. E a gente só consegue entender de gente se a gente se aprofundar no comportamento humano. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que é a dica de como não se influenciar negativo, que é o que o Murilo tá vendo, é essa ideia que eu falei para vocês, né, que já vinha antes, dessa ideia do mundo parar. O comportamento mais nocivo, e olha, pode ser muito louco isso que eu vou falar para a maioria das pessoas, mas eu prometo que eu vou explicar. Sabe qual é o pior sentimento que a gente pode ter agora? A torcida para que isso tudo acabe. Se a gente está com pressa para que isso acabe, se a gente está só pensando no resultado, no fim, quando isso acabar, a gente está tendo o pior comportamento que a gente pode ter. O meu pensamento não tem que ser tomara que isso acabe. O meu pensamento tem que ser o seguinte, quando isso acabar, eu tenho que ter evoluído. Eu tenho que ter me modificado. O meu desespero tem que ser em perceber que tudo isso está passando e que eu não estou mudando nada. Porque se eu continuo fodido do mesmo jeito, se eu continuo apressado do mesmo jeito, atrasado do mesmo jeito, desconectado do mundo e das pessoas do mesmo jeito, eu tenho que estar desesperado, eu tenho que torcer para essa pandemia se alargar e dane se eu estou falido, se eu estou quebrado. Né? Então, é muito importante a gente entender que de todos os comportamentos do mundo que a gente tem, claro, vários são complexos, mas tem um que é o pior de todos, que é a pressa. O que ferra a gente, e que é o tema desse meu primeiro live, da primeiro IGTV do ano, é a pressa. Né? E eu já expliquei, e eu adoro explicar isso, porque é um capítulo do livro, né, mais ou menos, mas é que a pressa, cara, ela, além dela ser o sentimento mais nocivo, ela é o gatilho para o pior adjetivo que alguém pode ter, que é o egoísmo. Porque o apressado, sem perceber, ele vira um egoísta. Porque o apressado, ele tem como dom supremo fazer o tempo faltar. O relógio dele nunca está alinhado com o relógio do mundo. E ele está sempre chegando atrasado. É uma característica de quem tem pressa chegar atrasado. E quem chega atrasado é egoísta. Porque não doa o seu bem mais precioso. O bem mais precioso que a gente tem não é aquilo que nos sobra. É o tempo. Porque doar o que a gente sobra não é caridade, é obrigação.
Se você tem muita sabedoria e nunca doou pra ninguém, é como se você não fosse sábio. Cara, fazer uma puta caridade é doar o seu bem mais escasso. O bem mais escasso que a gente tem na vida é o nosso tempo. A gente adoraria voltar no tempo. A gente adoraria ter mais tempo para as coisas incríveis. Então, se você quer fazer uma puta de uma doação, né, Raquel? Doa o seu tempo. E aí, quando o apressado não consegue doar o tempo dele, porque ele não se permite, ele é tão egoísta, que ele não se permite chegar antes do acontecimento. Ele só chega depois. Ele fica soberbo, porque ele acha que ele vai chegar depois, mas vai pegar tudo que passou, porque ele já se acostumou com esse atraso. Ele é mal-humorado porque quem tem pressa não tem tempo para sorrir. Ele não enxerga nem escuta nada que está à volta dele, porque ele passa tão corrido para o resultado que ele não percebe o processo. Então, a gente precisa urgentemente, para que isso não seja negativo, jogar fora toda a pressa que a gente tem. De uma vez por todas. Mas a gente não pode achar que o oposto da pressa é o mindfulness, é a oração, é a meditação, né? Eu tirar o dia inteiro fazendo mantras. Os pensamentos positivos são ótimos, mas sozinhos eles geram inércia. A ação parece que está contrária à palavra acelerar, mas a gente precisa agir. Eu tenho visto, assim, eu vou vou contar para você uma coisa rapidinho que aconteceu. Semana passada perguntaram para mim, perguntaram para a BQ, né? Eu estou aqui representando a BQ Escritórios, é um co-work. Perguntaram para a gente por que a gente estava fazendo essas lives. Porque eu falei assim, é simples. O nosso negócio se trata de empreendedores. Empreendedores circulam por aqui, estão por aqui pela BQ. Nesse atual momento, não podem estar. Eu posso ficar agora de braços cruzados, esperando isso tudo acabar, torcendo para isso tudo acabar, e não viver o agora. E não entender uma coisa preciosa. Eu posso me reposicionar. Eu posso sair toda essa fase fortalecido. Então, foi quando eu e Kiki me deu toda a liberdade para a gente criar essas lives e ajudar o pequeno e o microempresário. Hoje, tudo que você está conversando fala muito com a vida, mas fala muito com a vida e não tem como desconectar. Sem dúvida. Vida do empresário. Se o cara é uma coisa no trabalho e é uma coisa na vida e diferente, está errado. Então, tudo que você fala com o ser empresário também. É impressionante. Eu estou muito feliz aqui. Eu estou muito feliz porque corrobora com a necessidade que eu tive há 3, 4 semanas atrás, antes mesmo de ter tido a ideia de te convidar. Eu precisei de vários feedbacks positivos, várias coragens para chegar e falar assim, me senti vulnerável, te mandei uma mensagem, vulnerável mesmo, você deve ter lido lá. Linda. Fiz o convite e você aceitou. É isso, as pessoas, tá todo mundo aí vendo a gente, o que vai fazer para o seu negócio, para a sua vida hoje? Porque lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, não me faltava tempo. E não adianta você achar que tudo isso vai melhorar com os pensamentos positivos. Você precisa de atitudes positivas. O que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. O pensamento positivo sozinho, ele gera inércia. As atitudes positivas têm uma força avassaladora. Então, que a gente não confunda a inércia do pensamento positivo com a força avassaladora das atitudes positivas, né? Agora, quando a gente fala em parada, né, que você falou dos empresários, por exemplo, até dessa vulnerabilidade coletiva, uma coisa que é importantíssima, assim, né, um parêntese aqui, quando a gente fala dessa tragédia econômica, né, que ela é tão grave quanto a humanitária e quanto a de saúde pública, né, no mundo, sabe o que vai acontecer? Eu tenho falado isso para muitos empresários. Eu sou muito apresentado no meu biografista, quando eu vou fazer uma live, vou fazer um treinamento, agora fazendo um treinamento online para as empresas, como o CEO da Hardbiz. O Pedro, que fundou a Hardbiz. Eu falo, aproveitem, porque eu não sei até quando. Né? Porque tem grande chance da Hardbiz quebrar. Tem. E muita gente vai quebrar. E talvez eu seja um deles. Né? Assim, muita gente que está escutando a gente, que acabou de abrir um restaurante, que acabou de abrir um bar, que não tem capital de giro, você pode quebrar. E alguém precisa te dizer isso. Né? Mas tem uma coisa que é muito importante. Quebrar na pessoa jurídica não pode representar, em hipótese nenhuma, a sua quebra nos seus valores morais e éticos da pessoa física. Não pode. Então, eu não posso, porque eu estou com um problema sério na minha Hardbiz, que é uma empresa que ganhou um monte de prêmio, que era inovadora, que estava ótima e que está agora quase quebrando, eu não posso, por isso, negligenciar a pessoa física que é responsável pelos meus filhos.
Eu não posso negligenciar o cara que está aqui conversando com você de peito aberto para tentar ajudar as pessoas, né? Eu não posso negligenciar quando eu vou falar sobre vulnerabilidade. Então, é muito importante as pessoas entenderem, primeiro, que grandes empresários, eu sou um deles, são frutos de quebradeira. Então, assim, a quebradeira, quando você quebra, você acha que você não pode acontecer coisa pior. Pode. Aí você volta melhor. Aí você volta mais cascudo, você tem mais maturidade. Então, é importante, muito importante, meu, a gente separar essas duas coisas, né? A falência da pessoa física, da não falência, né? Dos princípios morais e éticos que você tem para ser um cara legal, para construir um mundo melhor, para ser um cidadão bacana. E com relação a essa parada da pressa, né, que eu falei que o mindfulness, né, os pensamentos positivos, a pressa, ela precisa ser substituída pela velocidade. O que a gente precisa ter e tem que ter é velocidade. Porque quando eu falo de desacelerar, a pressa é para substituir ela pela velocidade, não é para ficar parado. Eu sou zero, meu pensamento não é esse mindfulness, não, é de atitude. E a pressa e a velocidade são coisas opostas. O veloz, para começar, ele é o inverso do apressado, ele tem como arte fazer o tempo sobrar. O veloz sempre faz o tempo sobrar, porque ele sabe escolher o melhor caminho, porque ele gosta do processo. Porque ao contrário do apressado, ele escuta e vê tudo que está à volta dele, né? Ele é bem-humorado, porque sobra tempo para sorrir. Ele não é egoísta, ele chega antes, cruza a perninha e compartilha o tempo dele com todo mundo. Ele é bom de escutatória, não necessariamente de oratória, né? Que é uma coisa que a gente se confunde, a gente acha que a gente precisa ser muito bom de oratória e a gente é péssimo de escutatória, a gente não escuta ninguém, nada que as pessoas têm para dizer pra gente, né? Um monte de gente clamando para você ser escutado e a gente passa batido. A gente encontra alguém, né, na rua, o cara fala assim, eu tô com dor de cabeça, aí a gente fala, eu tô com enxaqueca, né? Agora o cara fala, eu tô quebrado, eu tô fodido, né? Porra, eu tô com problema, eu tô com 2, né? O cara fala, eu tô confinado na casa da minha sogra. Quer dizer, o cara tá dizendo que tem um problema, você dá um pior pra ele, pra você ser escutado, porque você não quer escutar. Né? Então, ou pra se livrar do problema, né? Ou pra se livrar, exatamente. Né? Então a gente precisa muito ser veloz. Porque se a gente não for veloz no mundo de hoje, a gente morre como um dinossauro pré-histórico. Se você não for veloz, você não consegue fazer o homeschooling com seu filho. Né? Porque você vai ter que criar uma forma nova. Se você não for veloz, você não consegue organizar a sua casa. Se você não for veloz, você não consegue arrumar saída para o seu negócio no momento de pandemia, em que livros não adiantam de gestão. Porque nenhum livro no mundo vai dizer que você consegue gerir o seu negócio com receita zero. Não existe teoria da administração. Não é Keynes, não tem como. Ninguém vai te dizer que dá para você gerir o seu negócio com receita zero, com receita 10%. Então, o que você vai ter que fazer é ser veloz para criar as outras atitudes, mas você não pode se apressar. Não torça para isso acabar. Torça para você melhorar o mais rápido possível no tempo que sobra de pandemia para você evoluir. Pedro, é impressionante assim como você fala coisas óbvias, né? Sabe aquele artista que jogou no quadro uma coisa assim, você fala assim, eu poderia ter feito, quiçá poderia ter feito melhor. Só que você nunca foi, botou a cara e fez. As suas reflexões são óbvias. Às vezes eu fico assim, cara, é impressionante como você comunica e conversa com todo mundo, com todas as classes, só que precisa vir de alguém para a gente dar esse estalo. Eu te agradeço de verdade por ter falado várias coisas impressionantes. E eu vou continuar aqui com uma coisa para a gente... Você fez exatamente o que eu precisava ouvir, o valor presente, como você pensava antes disso, como você pensa agora e o que você vislumbra para o futuro. Eu deixei aqui escrito, porque eu tenho uma coisa muito forte com essa palavra empatia, eu tenho uma preocupação muito forte com essa palavra empatia, eu tenho ela gigante na minha sala escrita. E quando eu aprendi essa palavra há 8 anos atrás, eu aprendi na marra. Eu aprendi de uma forma que eu não concordava, mas que me fez ver que ser empático é completamente diferente de ser simpático, né? Sem dúvida. Ser empático é muito complicado. E o professor no curso do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele levou 2 batatas doces, Pedro. Uma batata doce normal. Aí tinha gente até que nem desconhecia que era uma batata doce. E uma outra batata doce com um ramozinho. Com um ramo. E ele perguntou para o grupo qual era a diferença da batata doce normal para outra batata doce. E ninguém soube responder. Aí ele falou assim, as 2 batatas doces são iguais. A diferença é que uma estava em um local úmido, com o sol batendo. Então, isso tudo quebra o paradigma que nós temos de índole.
Isso Sem quebra dúvida. o princípio que a gente fala assim, nasceu assim, você é assim, eu sou assim, não vou mudar. Não, todos nós Olhar. temos oportunidades, somos frutos do nosso meio. Eu hoje, Sem dúvida. graças a Deus, estou cercado por pessoas maravilhosas. Você viu, né? São amigos, Muito amigos de legal. trabalho. Então, isso me transforma e me ajuda a ser quem sou hoje. Esse poder empático de você ter um entendimento e se desvincular de tudo que você acredita, dos seus conceitos sociais, tudo, e olhar o outro, abrindo mão disso, é muito difícil. É realmente algo que aí não é o óbvio. E eu lendo o seu livro, como você trata a sua equipe, como você trata o seu próximo, eu vendo como você tratou a Marise, a sua assistente, eu vendo a sua palestra, a empatia está ali, na prática. E eu quero que você finalize o nosso bate-papo sobre... Eu não sou um especialista, eu vivo. Mas você fala e comunica muito bem sobre empatia. Eu quero que você fale, ao seu ver, o que é empatia e como sermos mais empáticos, que parece ser óbvio, mas não é. Cara, muito, muito delicioso esse papo, assim, porque tem muito, muito amor, assim, né? Eu tô vendo os comentários aqui, eu queria poder agradecer a todo mundo que tá falando coisas Pediram para a gente lindas dar um aqui. sorriso aí para tirar um print. Dá um Vai! sorriso aí, ó. Pronto, depois manda pra Valeu. gente. Bebel Clark, meu amor, um beijo. Muita gente bacana, minha irmã querida. Olha, ontem eu tava conversando com a T Miranda. A T Miranda é tua namorada, não, né? Não, tem Miranda, minha irmã. É sua irmã. Eu sabia que era alguma coisa próxima sua. É T de É minha irmã de coração, né? Tereza Miranda. Tereza. TT, meu amor. Até botou um negócio aqui super interessante, né? Que é uma pergunta que a gente tem muito se feito, assim, né? Eu que falei desse abismo de pessoas que estão isoladas, né? Dessa coisa da empatia, da gente realmente se preocupar com o outro. Ela está falando que é mais difícil para as pessoas que estão em situação mais vulnerável, né? E aí, a Gabi, minha irmã que está aqui me assistindo, que é a minha maior inspiração, né? Minha irmã, eu tenho duas irmãs mais velhas que são minhas inspirações. A gente foi almoçar ontem junto. Então, vamos muito tempo sem almoçar. E aí a gente foi almoçar junto na casa dela, confinadinhos, bonitinhos. E a gente tem conversado muito toda vez que estou escrevendo livro. Estou sempre com as minhas irmãs, mas ontem a gente estava conversando. E ela me pediu para contar na mesa uma cena, uma situação que eu tinha contado na live com a Patrícia Poeta. Né, Gabi? E eu acho que isso responde um pouco essa história do vulnerável, que a Patrícia, a querida Patrícia Poeta, né? Ela ontem, ela me convidou para uma live e ela, porque era para falar sobre tudo isso que eu tenho falado, né? Sobre essas reflexões. E ela falou assim, Pedrinho, lá no final da live, ela falou assim, Pedrinho, mas me diz uma coisa, como é que você consegue abrir no jornal, como a gente abriu, né, anteontem, como é que você consegue não desanimar, assim, né? Aí eu falei, já sei o que você vai falar. Da foto do jornal o Globo, daquele dia, que era aquela cova coletiva em Manaus. Quem é do Rio, e todos os jornais, acho que essa foto apareceu, uma foto aérea daquelas covas coletivas, né? E os caras vestidos todos de branco, enterrando os corpos ali, uma cena trágica, né? E eu falei, sabe como é que eu faço? Sabendo que para cada notícia ruim, ou para cada visão como essa, se a gente estiver atento, a gente pode ver várias outras muito belas, muito bonitas, né? É só a gente estar de coração aberto para isso. Eu falei que imediatamente depois de ler o jornal, eu estava saindo de casa para gravar live, eu gravo no meu escritório, que é do lado de casa, que não tem ninguém. Eu estava saindo de casa e eu vi o porteiro do prédio da minha sogra. Minha sogra mora na subida de uma comunidade, em Copacabana, e aí a gente, num prédio que está, né, assim, na mesma rua da comunidade, e meu porteiro estava fora. Eu olhei pro meu porteiro, falei, tudo bom? Como é que você tá, seu Raimundo? Ele falou, tudo bom. Aí ele falou pra mim, você quer um abacate? Eu falei, quero, adoro abacate. Aí ele falou, então, vou pegar um para você. Ele falou, Leandro, pega um abacate. Aí eu olhei, tinha um cara pendurado no abacate, meu bem. Ele tava sem cinto, sem nenhuma proteção, sem capacete, sem nada. Era um pé de abacate grande, bem grande. Ele tava num galho lá em cima. E ele tava pegando abacate e distribuindo para as pessoas, né? Aquele ato já era bonito por si só. E aí passou uma moradora de rua, né? Bem vulnerável, assim, né? Roupas sujas, né? E ela passou andando, olhou para cima e falou, ei, você pode me dar um abacate, por favor? Aí ele olhou para ela, imediatamente ele falou, claro, mas espera aí, eu vou te dar o melhor abacate. Ele pulou de um galho para o outro, ele tinha feito um pegador de abacate do jeito dele artesanal, era um pedaço de bambu com uma lata de tinta, ele cutucava, o negócio caía na frente dele, ele pulou, subiu para o mais alto,
Falou, eu já tinha visto esse abacate. Aí ele pum, deu uma cutucada, caiu um abacate, deu uma cutucada, caíram 2 abacates. Ele entregou o abacate pro seu Raimundo e falou, entrega esses 2 para ela. Aí ela pegou aquele abacate, imagina, aquilo é comida. Ela pegou aquele abacate, Robertinho, meu goleiro da seleção brasileira de beach soccer, um dos maiores goleiros. Ele pegou o abacate e aí ele falou assim para ela, ó, você pode fazer agora que ele tá pronto, esse abacate tá bom. E abacate sustenta. Cara, o cara tava no alto da árvore, ele entregou aquele abacate como se ele tivesse entregue um pote de ouro para aquela mulher. Tem uma beleza oculta, né, nesses momentos. Então, assim, não importa se você é vulnerável, pelo contrário. Você sabe que eu fiz um teste, no começo dessa pandemia eu fiz um teste. Um teste que também vai estar no livro. Um teste que era o seguinte, quanto mais a gente tem, mais difícil é compartilhar. Né? Quanto mais falta pra gente, mais noção e mais facilidade a gente tem de compartilhar. Liguei para um amigo muito rico, muito rico. Ele tem vários apartamentos, mas o que ele mora são 6 quartos. E ele tá morando sozinho com a mãe dele. E aí eu liguei para esse amigo e falei o seguinte, falei, cara, eu tô precisando da tua ajuda. Eu tenho um grande amigo que não conseguiu voltar para casa e que ele tá precisando de um lugar para ficar. Posso mandar ele para tua casa? Não dá, irmão. Tô em obra aqui, porque não sei o quê, pá. Você tem alguma dúvida se eu ligasse para um amigo meu que mora em comunidade, que mora num quarto de sala e que tá confinado com todo mundo, que esse amigo falaria, manda ele para cá, tem lugar para mais um. Né? Então esse amigo com essa cadeira com 6 quartos, não emprestou nenhum quarto dele para um estranho. Né? Então é engraçado como a gente vai se afastando do exercício empático, porque a gente se afasta do processo de humanização. Eu lancei outra capa do meu novo livro e hoje, estou esperando chegar da editora, vou lançar o capítulo do livro que se chama Pandemia de Humanização. Né? Pandemia de Humanização fala sobre essa empatia natural. Tem uma coisa que eu me pego muito, assim, né? Eu acho que a gente foge muito da empatia de uma maneira técnica, assim, porque a gente faz os exercícios empáticos como exercícios obrigatórios, sabe? Eu tenho que ser legal, eu tenho que compartilhar. Tá todo mundo ajudando o Brumadinho, eu também vou ajudar. Tá todo mundo dizendo que a máscara é legal, eu vou fazer uma máscara em casa. A gente faz não por um estímulo óbvio humano, a gente faz por um estímulo externo. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente só ligar o disjuntor. Isso é um disjuntor, uma fase, cara. Eu ligo um disjuntor. Já tinha um cara que há 2020 anos atrás falava essa porra de forma simples. Dificultaram, né, o teor do cara. Gesa, quando veio no mundo, ele falou poucas coisas realmente saíram da boca dele. Né? Uma delas foi o seguinte, pessoal, ame o outro como a si mesmo. É simples. Só faz isso, irmão. Só que o outro é o outro de verdade. É o gari da rua, é o porteiro do prédio, é o mendigo. Não é o outro que você gosta, não é o outro que veste a mesma roupa que você, que profetiza a mesma fé que você, que está no mesmo grupo, que vota no mesmo candidato que você. Não é esse o outro. Esse é quase que é você. Esse é o seu espelho. O outro é o que pensa diferente de você. Né? É muito fácil ter amigos incríveis que pensam iguais. É uma delícia. Né? O Almir, eu não sei se ele está vendo aqui, sempre falo dele, minha alma gêmea. Pensa igual a mim, flamenguista que nem eu, sambista que nem eu, estudou na mesma escola que eu, fui expulso, ele não. Vai à missa todo domingo no lugar que eu, tem 2 filhos da idade do meu. É ótimo ter um Almir na vida, ótimo. Só que tem um problema, o Almir não me ensinou quase nada, porque ele pensa igual a mim. É isso. Ele tem as mesmas convicções. Quem me ensina é quem pensa diferente. É quem vem de lugares diferentes, quem profetiza uma fé diferente. Então, é muito importante a gente entender que a empatia também é um exercício de tolerância. Perfeito, perfeito. Pedro, a gente está quase terminando. Eu quero... Tem pergunta aí, cara? Tanta gente para agradecer. Tanta coisa linda. Pô, que bonito, cara. Muita gente legal. Eu quero te Cândida, obrigado, Pamela. É um sonho que está acontecendo aqui. Sonho meu. Durante um percurso todo da minha vida, parece que as coisas... Eu sou sempre puxado, sabe? A transição de carreira, eu fui puxado pela Kiki. Kiki, eu agradeço aqui nesse momento, agradeço de você, verdade, você e Pri, eu também, pela Kiki. Oportunidade que me deram lá atrás. A minha vida inteira foi assim, mas a pessoa na qual eu tenho mais que agradecer, Pedrinho, é a Bruna. Ela tá ali, verdade, ela falou ali, ó, Bruna. Bruna, um beijo, meu amor. Ela me trouxe a família que eu tenho, ela me trouxe os melhores amigos que eu tenho, ela me faz ser uma pessoa melhor. Eu tenho 35 anos e a gente está junto praticamente 20. E a Tereza, que é minha irmã, assim, eu não sei nem o que dizer da Tereza, ela era amiga da Bruna antes de ser minha amiga. Então, que legal. Assim,
a Bruna é o bastidor da minha vida. Eu não seria nada se não fosse ela, e eu quero aproveitar esse momento para agradecer de verdade essas pessoas que passaram pela minha vida. Olha, Bruna, é tua esposa? A minha esposa. Olha, Bruna, ele falar isso depois do confinamento de 50 dias com você, a Marília quer me matar. Então, assim, o negócio é bom mesmo. Né, Gabi? Fala aí, minha irmã. E agradecer você, Pedro, por essa humildade. Eu que tenho que te agradecer. A Marise, cara, Você é muito melhor do que eu que tenho que te agradecer. Aquela pessoa, a Marise é maravilhosa. Marise é minha vida. Sério, que mulher fantástica, que mulher humilde. Não é à toa que vocês estão juntos, que vocês trabalham juntos. Carne e unha. Deixa as suas considerações finais, porque senão eu vou me emocionar aqui. Tem pergunta aí de alguém, cara, na caixinha, não? Cara, tem tantas. Mas a gente tem 5 minutos, esses 5 minutos eu quero deixar para você. Eu quero deixar à vontade. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, com todo o amor do mundo. Se você quiser voltar na live para fazer as perguntas, se você quiser estender um momento tão único para você, tão legal, que eu tô realmente muito feliz. Mesmo assim, então, quiser fazer as perguntas, eu respondo com o maior prazer do mundo. Esse momento que é seu, quanto mais eternizado, não é nosso, né? Porque virou meu também. Quanto mais eternizado ele for, melhor. Cara, eu queria te agradecer de verdade. Assim, acho que se tem uma boa consideração para ser feita, eu agradecer esse teu carinho, porque quando a gente, sabe, cara, quando a gente escreve livro, né? Quando a gente começa a fazer palestra, quando a gente vai ficando mais dono das nossas atitudes, assim, né? Não existe forma melhor de você saber que o seu trabalho tá sendo... Mamãe, beijo, meu amor, eu te amo. Minha mãe tá aí, minha mãe tá rata de live. Não existe forma melhor de saber que o seu trabalho né, impacta as pessoas, é reconhecido, do que receber esse carinho, né? Eu não me acostumo. Então muita gente fala, pô, que legal você respondeu. Cara, eu vou sempre responder que eu puder, porque é o mínimo, é muito pouco perto de alguém que dedicou tempo para ler meus livros, para assistir o que eu falo, né? Eu não tenho pretensão, nunca tive de ser um pensador, muito pelo contrário, eu tento cada vez mais me manter compartilhando reflexões mais brutas, porque eu acho que isso que falta, né, no mundo, assim. Acho que pensadores elaborados a gente tem vários, mas ter coragem de refletir sobre o óbvio, né, sobre o que está na sua cabeça agora, eu acho que chega a mais pessoas, assim. Então, te agradeço muito pelo carinho, por toda essa mobilização linda que foi feita na rede, na internet. Eu fiquei super emocionado mesmo, assim, fiquei super emocionado. Postei lá que eu tinha ficado super emocionado. Então, estou emocionadão aqui de estar com você. Obrigado, querido. Obrigado, Kiki. Obrigado a tanta gente bacana. Olha, Gu pelo Mundo, um beijo, irmão. O cara também falou um monte de coisas bacanas. Maritor, meu amor, um beijo. Cândida, estivemos lá na Fisex, sim, foi muito legal. Olha, Bruna, aqui, ó, não chora não. Tá de sacanagem, tá vendo? Fazer um livro com histórias de empatia de seus admiradores. Pô, ótima ideia, Ana. Olha que legal. Pedro, você podia fazer um livro com histórias de empatia de seus admiradores. Muito legal. Ganhou o dia, que bom, Pamela. Eu também ganhei o meu. Tô super, super feliz aqui. Então, irmão, é isso. Eu tô super feliz. Se você quiser fazer alguma pergunta que tá aí... Não, eu acredito o seguinte, que o que a gente está vivendo, ele vai trazer uma reflexão para a gente semanal, e a gente vai ter que continuar. Eu te convido agora, daqui a, sei lá, 15 dias, 20 dias, a gente está analisando o cenário novamente, porque não tem como a gente hoje finalizar e ponto, acabou. Nada é assim, nada, absolutamente nada. Ser empático não é assim. A gente vai ter momentos mais difíceis, talvez a gente volte a falar com uma casca mais dura, mais chateado com algumas coisas, mas ainda assim tendo que falar a mesma coisa sobre outro olhar, né? Lembrem-se sempre, né, que eu não tenho a menor dúvida, afirmo isso para vocês. Isso tudo vai passar, mas também vai passar o que a gente fez ou deixou de fazer com esse tempo que passou. Isso. Faça eu tenho melhor. falado isso em todas as lives. Lá na frente a gente vai ser bem visto ou mal visto. Depende muito das atitudes que a gente toma agora. Eu estou me posicionando, eu estou tentando trazer o máximo de energia positiva, meus amigos estão vindo comigo, minha família está vindo comigo, e agora o cara que eu sou fã veio comigo também. Tamo junto. Obrigado, cara. Beijo, irmão. Muito obrigado, de verdade. Fica com Deus. Quem quiser me mandar as perguntas pelo meu Instagram, pode mandar, eu respondo com o maior prazer. E a hora que você quiser voltar aqui, você me chama que eu venho com o maior prazer. Eu vou voltar com certeza. Muito obrigado, meu querido. De verdade. Fica com Deus. Um grande beijo. Tchau, beijo, pessoal. Irmão. Beijão.